Meus irmãos, minhas irmãs, abram as suas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura de um único versículo, tá? Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E eu vou ler só esse versículo. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Eu vou ler novamente. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Feche teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Temos meditado na tua palavra, e a tua palavra tem sido o nosso alimento, dia após dia, semana após semana. E nós temos entendido o teu cuidado, a tua proteção, o teu amor para conosco enquanto filhos, igreja como corpo, como edifício, igreja comprada com sangue precioso, igreja que não se priva das lutas, das dificuldades, mas que ama o Senhor e que deseja obedecer ao Senhor. Que essa palavra encontre eco nos nossos corações e ecoe através das nossas vidas, trazendo paz, tranquilidade a nós e edificação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos, no início do mês de julho, uma série de pregações sobre igreja. Eu lembro de que aproximadamente há uns 20 anos atrás, quando a gente fala assim já está entregando idade, né? Aproximadamente uns 20 anos atrás, eu era adolescente na igreja. O pastor Antônio fez uma série de exposições sobre igreja. E a razão dele ter feito isso foi porque ele estava iniciando o processo de células na nossa igreja. E por causa disso ele pregou, falou, anunciou sobre igreja. O que poucas pessoas sabem, então eu vou trazer de bastidores aqui, é que a tese do seminário do pastor Antônio foi sobre igreja. Então falar sobre igreja é um dos temas que ele mais gosta de falar, né? Então retornar essa ideia de falar sobre igreja é sobre algo muito simples, que tem ecoado a partir do coração do pastor Antônio e chega até nós. Eu e você precisamos nos apaixonar novamente pela igreja do Senhor Jesus. Por isso que nós temos falado, por isso que nós temos anunciado e proclamado sobre igreja. Porque igreja não é algo que está longe de nós, ou uma denominação friamente, ou as quatro paredes na qual nós estamos inseridos agora. Igreja somos nós. Então nós vamos falar sobre a noiva do Cordeiro hoje. E eu escolhi noiva do Cordeiro porque eu quero lembrar um pouquinho daquela figura que está em Efésios capítulo 5. A figura ali é uma figura de marido e mulher. A mulher está submissa, tem uma missão junto do marido. Mas o marido fala para se sacrificar pela esposa, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Então, a noiva do Cordeiro é porque Jesus é o Cordeiro que se entregou livremente em nosso lugar e em nosso favor. Nós vamos falar de uma noiva na qual eu e você fazemos parte e que deve se apresentar bela, que deve fascinar as pessoas lá fora, que deve se preparar. Por falar em preparar, essa é a palavra-chave do versículo 2 que nós lemos. É a palavra armoso. E tudo que nós vamos falar aqui é porque a igreja está sendo preparada para o seu noivo. Por falar em figuras como essa, a outra figura que nós precisamos relembrar, como nós estamos falando disso, é um noivado.
Mas o noivado não é igual ao noivado dos dias de hoje. Se nós transferirmos a maneira como nós pensamos em noivado dos dias de hoje para o tempo bíblico, nós cometemos aquilo que é chamado de anacronismo. É interpretar a ideia bíblica a partir dos dias de hoje. Só que a ideia de noivado ali não é a mesma ideia dos dias de hoje. Hoje em dia você fala de noivado, principalmente lá fora, parece que eles já vivem como marido e mulher. Parece que eles já têm uma relação. Parece que eles já vivem como casados. Só que o noivado era uma pureza de ambas as partes, na qual, no momento da festa, das bodas do Cordeiro, coisas extraordinárias aconteceriam. É por isso que José e Maria, é necessário uma ação sobrenatural. Primeiro o anjo se revela a Maria, falando que Jesus iria nascer. Eles eram noivos. Eles não tinham casado ainda. E daí Maria está grávida e o anjo precisa aparecer para José, para falar que aquilo que estava no ventre de Maria era algo santo. Porque o noivado era algo muito mais profundo. Apesar de já não estar efetivado, tinha um compromisso. E já que eu estou explicando tudo isso, é importante sempre falar que a noiva era entregue para um relacionamento a partir do seu pai. E eu e você temos um pai que está nos entregando para um noivo, Jesus Cristo. Isso significa que nós não vivemos a esmo, ou estamos escolhendo o nosso noivo. Hoje, principalmente a partir do romantismo, a ideia de que casar por amor é a melhor forma de casar. Só que amor sempre foi e sempre será desenvolvido por meio de um relacionamento. Quando as pessoas falam que no mundo antigo não tinha amor, é uma falácia. O amor era desenvolvido no dia a dia. E deixa eu trazer uma palavra para nós casados nos dias de hoje. Se você não desenvolver o seu relacionamento de amor com o seu cônjuge nos dias de hoje, o teu casamento pode ruir. E o teu cônjuge lá na frente pode virar para você e falar assim: o amor acabou. Só que o amor é uma construção de vida. Nós precisamos lembrar disso. Eu e você. Eu acho engraçado que uma outra figura, essa do casamento, é apresentado pelo profeta Oséias. E Deus manda ele pegar uma esposa, a esposa é adúltera. Eles têm filhos, os filhos não são de Oséias, mas tanto Oséias quanto a esposa apontam para um casamento que é muito maior do que o casamento deles, que é o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, a igreja. É importante lembrar que eu e você, como noivas, somos imperfeitos, falhos. Mas é nessa perspectiva que nós continuamos a ser noiva. Nós somos noivas mais parecidos com a esposa de Oséias do que qualquer outra coisa. Mas mesmo assim, ele insiste em nos amar. Acho que quando a gente fala isso, faz todo sentido lembrar daquele versículo. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Também faz todo sentido dizer que nós só podemos amar plenamente se nós amarmos a Deus. Deus nos ensina como amar em nossos relacionamentos, em nossos vínculos familiares e nos nossos casamentos. Significa que fora de Jesus, todo o nosso amor é imperfeito. Só é completo a partir do noivo. Gente, tudo isso é introdução, tá? Se vocês leram o texto junto comigo, o texto não fala em momento algum de noiva. O texto fala de virgem. E se você prestar bem atenção, esse não é o único texto que faz uma relação de virgem com noiva. Aquele texto das 10 virgens, 5 são nécias e 5 são prudentes. E elas aguardam o noivo. Isso significa que a virgindade delas é porque elas eram noivas e aguardavam alguém. As nécias não levaram o azeite. As sábias, as prudentes levaram. E quando o noivo veio, elas estavam prontas. Por que isso acontece aqui? A ideia e o paralelo é que a virgem está aguardando o seu esposo, o seu noivo. A ideia que Paulo emprega aqui aponta claramente para essa perspectiva.
A virgem é a noiva. A virgem é aquela que espera e aguarda ao Senhor Jesus. E se você entendeu a figura que Paulo emprega aqui, ele está falando que essa virgem é a igreja. E que a ideia de Paulo é que ela está sendo preparada para o noivo que virá, para o seu esposo que virá. Então, dito isso, a ideia do noivado é uma expectativa. Uma expectativa pelo casamento. O casamento acontecerá. O texto que vocês procurarem lá, digitarem, se você tiver um aplicativo de Bíblia e digitar assim, noiva, provavelmente um dos textos bíblicos que aparecerá vai ser Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 7, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Todas elas fazendo referência à noiva como a Nova Jerusalém. E não está errado a linguagem empregada pelo apóstolo João, quando ele usa Apocalipse. Porque a noiva concretizará de fato e de verdade esse casamento só na eternidade. Mas isso não significa que eu e você não vivamos nos dias de hoje como noivas do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que empregar essa frase, principalmente um homem falando, soa estranho. Mas isso é porque nós estamos com uma mentalidade, talvez nos dias de hoje, um pouco mais machista do que deveria ter. Mas nós deveríamos orgulhosamente dizer: nós somos noivas do Senhor Jesus Cristo e esperamos, aguardamos o retorno dele, para que o casamento seja de fato consumado. E aí o paralelo é igual aos dias de hoje. A noiva prepara o vestido, prepara a festa, prepara a comida. No nosso caso é a noiva e o noivo, né? Mas tem uma expectativa, ela quer se apresentar bela, ela quer se apresentar de fato e de verdade, num momento extraordinário. O paralelo é exatamente igual. Nós, como igreja, devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus e fazermos o máximo possível para nos apresentarmos diante do Senhor Jesus de tal forma que fascine a Ele. E eu não estou falando de obras para a salvação. Você já está salvo em Cristo Jesus. Você já é noiva de Cristo. O que eu estou falando é o que nós podemos fazer como igreja para que nós sejamos bela aos olhos do Senhor. É esse o ponto. A linguagem usada muito por Paulo é de revestir. Significa que nós precisamos jogar fora alguma roupa que não é apresentável e precisamos colocar uma outra roupa. Lá em Efésios, a linguagem para isso é uma armadura. Mas uma armadura lembra mais guerra do que casamento, né? E casamento não foi criado para ser uma guerra. Mas lá em Apocalipse, fala que ele tiraria as nossas vestes e colocará em nós uma veste branca. A veste branca é essa pureza. Temos colocado diante do Senhor como veste para nos apresentarmos santos diante do Senhor. Então perceba, deve haver em nós uma expectativa pelo retorno do Rei, deve haver em nós uma busca por uma beleza para nos apresentarmos diante do Senhor, e essa ação será completa na volta do noivo. Nós aguardamos a volta do noivo. Mas isso também não é tudo que eu quero falar nessa noite. Então agora eu vou falar o primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, a noiva é convidada a uma fidelidade ao Senhor. Se nós falamos de vestes, se nós falamos de como nós devemos nos portar, se nós citamos o caso da esposa de Oséias, a noiva de Jesus Cristo é chamada a viver em fidelidade ao Senhor. A noiva de Jesus Cristo, irmãos, eu tentei ficar com esse microfone. Thomas, abre esse aqui para mim. A noiva de Jesus Cristo é chamada, é convidada a buscar uma fidelidade ao noivo. Nós experimentamos algo que a teologia reformada chama do já e do ainda não. Nós experimentamos alguns lampejos da glória eterna, mas ainda não na sua plenitude. Eu e você somos chamados de noiva, mas ainda não prestamos ou não consumamos o casamento. Isso significa o que para mim e para você? Que apesar desse relacionamento que nós já temos com o Senhor, nós ainda não o experimentamos em toda a sua plenitude.
A palavra central, como eu já mencionei, é a palavra preparo. O versículo 2, segundo aos Coríntios 11, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi ao único marido. Eu estou lendo na NVI agora. Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. No versículo 2, na revista atualizada, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. A ideia da virgindade aqui é uma ideia de fidelidade. É uma ideia de que não há outro Senhor. Só há um que nós esperamos. Só há um que nós buscamos. Só há um que vai fazer algo no nosso coração, na nossa vida e na nossa história. Então, essa realidade é uma realidade extremamente contracultural. O mundo à nossa volta vive mais ou menos, eu vou usar uma expressão que não deveria ser usada aqui dentro, mas eu vou usar, tá? O mundo aí afora vive quase como uma micareta. Para quem não sabe, numa micareta a frase é mais ou menos assim: eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tem uma música assim por aí. Só que quando nós nos entendemos como noiva do Senhor Jesus, essa não é a realidade. Nós não vivemos um sincretismo espiritual. Deixa eu explicar um pouquinho melhor sincretismo. Sincretismo abraça um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada fé. Então, isso executaria mais ou menos assim: hoje, domingo, eu estou aqui na igreja, louvo e adoro a Deus. Amanhã, segunda-feira, eu vou consultar o meu horóscopo. Na terça-feira, eu vou na cartomante. Na quarta, eu vou no centro espírita. Na quinta, eu vou fazer um despacho. Na sexta, é sexta-feira da paixão, então eu vou lá com os meus amigos católicos. No sábado, eu estou lá com os adventistas, porque precisa guardar o sábado, né? E no domingo eu volto aqui na igreja. Isso é sincretismo. Só que isso expressa infidelidade ao Senhor. Nós temos um noivo, estamos sendo preparados para ele. Eu e você não podemos negociar os nossos valores. Você é dele e de mais ninguém. Nós precisamos entender isso e precisamos estar puros diante do Senhor. E isso é de fato contracultural, porque as pessoas vão falar que o que importa hoje em dia é o amor. E se você está sendo feliz, é isso que importa. E isso está entrando para os relacionamentos, né? O que as pessoas vão falar para você assim: o que tem você adulterar? O importante é que você seja feliz. O Senhor Jesus continua falando para nós que nós somos noiva e que Ele está nos preparando para vivermos em fidelidade a Ele. Numa cultura completamente hedonista, hedonismo é a busca por prazer desenfreado. Você pode buscar esse prazer na comida, você pode buscar esse prazer nas drogas, você pode buscar esse prazer na relação sexual. Muitas pessoas têm vivido em busca do prazer. Numa cultura que a todo momento fala para você que você precisa satisfazer os seus impulsos carnais, os seus desejos carnais, falar de fidelidade é quase que uma ofensa. Algumas pessoas por aí falam que você é um instinto e que você precisa satisfazer os seus instintos. Quase te lembrando que você é um animal. Só que a coroa da criação é o ser humano. Nós não somos iguais aos animais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não vive por aí com um instinto animal, procurando se satisfazer sexualmente. Ele é diferente dos deuses gregos. Para quem assistiu o Doutor Estranho, não, Thor, Amor e Trovão, tem uma cena que representa o pensamento dos deuses gregos. Eles chegam na onde os deuses estão escondidos e eles estão preparando uma orgia. Literalmente isso. É isso que os deuses gregos faziam. Deus não é assim. Deus tem uma noiva, nós temos um noivo e o casamento acontecerá. Eu mencionei o nascimento de Jesus, e Jesus é filho de Deus com F maiúsculo, como nenhum de nós poderá ser. Nós somos filhos por adoção.
É isso que a nossa teologia afirma. Nós somos adotados a partir de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o Filho, com F maiúsculo. Só que Jesus não é igual a Hércules. Hércules é um semideus, a partir de uma relação de Zeus com uma mulher. E daí ele nasce. Jesus não é assim. Jesus não nasceu assim. O que foi plantado na barriga de Maria é uma semente santa, imaculada. Não foi por meio de uma relação sexual. E não que relação sexual seja pecado. É pecado fora dos parâmetros de Deus. No casamento. Entre homem e mulher. Fora disso é pecado. E é importante a gente lembrar disso. Porque ele está preparando uma noiva fiel a ele. Nós somos a noiva de Cristo. Convocadas para um compromisso. Nós já experimentamos isso. Já buscamos isso. Porque nós só temos um Senhor. É importante lembrar essa expressão Senhor, porque ela está muito banalizada nos dias de hoje, né? Quando eu era criança, e de novo estou entregando idade, tinha que falar assim, bença pai, bença mãe, como que está o senhor, como que está a senhora? Essas ações de cumprimento, de boa educação, parece que tem se perdido, né? Quando eu era adolescente, eu já chamava meu pai de velho. Quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a chamar minha mãe de Dona Cleide. E daí ela começava a falar, não é Dona Cleide, é mãezinha. E daí eu falava mais Dona Cleide ainda, só para provocar ela. Mas a palavra Senhor, destinada a Jesus, não é nem parecida com isso. A palavra grega é Kyrios, que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Essa palavra usada para Jesus mostra que ele é dono. Se tem uma noiva, esse noivo é o Senhor sobre ela. Segundo lugar, a noiva é convidada para uma nova identidade. E de novo, eu volto para a palavra preparo, a palavra armoso. Ele já está mudando o nosso nome. Lá em Atos, isso já aconteceu em Antioquia, quando os cristãos passaram a ser chamados de cristãos, pequenos cristos. Eu e você levamos esse nome aonde nós estamos. Só que lá em Apocalipse, uma pedrinha branca, está sendo escrito um novo nome para mim e para você, que somente Ele tem preparado para nós. Porque nós somos noiva e esse nome está sendo preparado. Isso é uma nova identidade. Nós já experimentamos isso aqui, quando nós somos chamados de cristãos. Mas experimentaremos isso plenamente na eternidade. E, de novo, eu preciso falar da cultura à nossa volta. Falar para algumas pessoas hoje que você vai ter que mudar de nome para o nome do seu marido é quase que uma ofensa. É quase que brigar. E perceba, nós estamos falando do casamento aqui, né? Se algumas pessoas ouvirem que o seu nome vai ser trocado, porque nome tem uma relação direta com identidade, e você tem visto vários grupos por aí querendo trocar de nome, nós precisamos lembrar que o nome mais precioso que nós podemos receber e carregar não é nem o nome da nossa família, é o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse nome precisa estar tatuado em nós. Só que nome e mudança de nome na Bíblia tem uma relação com mudança, transformação, renovo. As pessoas eram algo e passaram a ser outra. A mudança de nome nos dias de hoje, por meio do casamento, é que nós éramos de uma família e passamos a fazer parte de uma outra família também. Não que a gente deixou de fazer parte da outra, mas foi agregando famílias no meio de tudo isso. Então a Bíblia mostra para isso. Só que nos dias de hoje, numa sociedade egoísta e narcisista, egoísmo é viver para si mesmo. Narcisismo é estar apaixonado por você. É você olhar diante do espelho e pensar assim, não tem ninguém igual a mim. Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou o mais bonito, eu sou o ápice de tudo. Numa sociedade egoísta, que só vive para si e que é apaixonada por si mesmo, falar de mudança de nome é quase que um crime. É quase que um crime. Vão falar que é machismo, vão falar que é coisa ultrapassada. Falar sobre isso é irritar as pessoas. Mas como noivas de Cristo, nós temos uma nova identidade.
Eu gosto da linguagem bíblica porque fala assim, as coisas velhas ficaram para trás. Sabe essas coisas do mundo que eu acabei de mencionar aqui? Elas têm que ficar para trás. E de fato e de verdade, eu e você precisamos assumir uma identidade como noiva de Cristo. Nós já levamos esse nome. Já levamos esse nome. O nosso novo nome agora aponta para quem nós somos. Nós somos dele e ninguém pode nos roubar das suas mãos. Nós temos um Senhor. Aponta para quem nós vivemos. Eu e você não vivemos mais para nós mesmos. Por isso que Paulo vai dizer assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. E se você está aqui, ou se você nos acompanha de casa, e não vive a sua vida para Jesus, você está vivendo uma vida vazia. Eu preciso falar isso com todas as letras para você. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter a melhor casa, o melhor carro, mas se você não vive mais para o noivo, você está vivendo uma vida vazia. O maior privilégio que nós temos é não mais vivermos para nós, vivermos para o Senhor Jesus. A pergunta que nós devemos fazer para nós amanhã, segunda-feira pela manhã, é a seguinte: como que eu posso viver para Jesus hoje? Como que eu posso trabalhar para Jesus hoje? Dentro da escola, dentro da clínica, dentro dos bancos, dentro dos fóruns. Como que eu posso viver para a glória de Jesus? Como que eu posso viver para a glória de Jesus? Essa é a pergunta que você deve fazer amanhã. Porque se nós entendemos que nós somos noiva e somos dele, que nós temos o privilégio de ter o nosso nome trocado, se nós entendemos que a nossa vida só tem sentido nele, essa é a pergunta que a gente tem que fazer amanhã. Como que eu posso viver para Jesus hoje? Como que eu posso viver? Se nós não fizermos essa pergunta, nós só vamos viver mais um dia da nossa rotina. E daí vai parecer que nós corremos atrás do vento e não fizemos nada de fato, de verdade, eterno. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro do filme O Gladiador, que o Patrick gosta muito. Há uma frase que é dita que é mais ou menos assim: aquilo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Como que nós temos nos preparado como noiva do Senhor Jesus? Como? Eu gosto da linguagem que está lá em Cantares. Lá no capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É óbvio que a ideia primária é do marido e da esposa. Eu sou da Josi e a Josi é minha. A ideia primária é essa. Mas se nós somos noiva de Cristo, Ele é o nosso noivo, se nós esperamos pela conclusão do casamento, nós somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Terceiro lugar, a noiva é convidada para um relacionamento profundo. E de novo, nós estamos falando do armoso, preparo. E se você entendeu bem, não é Deus que está falando aqui, é Paulo que está falando. Paulo estava preparando uma igreja como? Por meio dos ensinos que ele estava mandando para Corinto. Um dos problemas trabalhados em Corinto era o problema de relacionamento. Relacionamento conjugal, relacionamentos familiares, que você percebe no capítulo 5 de 1 Coríntios, no capítulo 6 de 1 Coríntios, no capítulo 7 de 1 Coríntios. Não eram problemas teológicos, eram problemas de relacionamento. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, e provavelmente não foi só a primeira carta e a segunda que ele escreveu, alguns teólogos entendem que Paulo escreveu entre 5 a 7 cartas para a igreja de Corinto. Nós temos acesso a 2 delas. Quando ele escreve para aquela igreja, ele está preparando uma igreja para ser essa noiva, virgem, imaculada diante do Senhor. Ele está preparando alguém para ter relacionamento. E toda vez que eu falo de relacionamento, não tem como eu não lembrar de João 15. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, darei frutos. E daí tem uma frase excepcional, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Ele está nos preparando para esse relacionamento, para essa intimidade, para essa vida intensa com Ele. Eu gosto da expressão no Antigo Testamento, do hebraico para isso. A palavra conhecer é o verbo yadá, que tem dois aspectos lá. Conhecer no fato de você estudar algo e no sentido de uma relação íntima, na relação sexual. Nós podemos conhecer ao Senhor Jesus de maneira profunda, de um relacionamento íntimo. Ultimamente eu tenho definido oração com a palavra bem simples. Oração é tomar uma xícara de café com a pessoa que você mais gosta nesse mundo. Quando você toma um café com a pessoa que você ama, não é diferente? Não é especial? E você sabe do tipo de café que eu estou falando. É aquele café saboroso, sem pressa, sem correria. Não é aquele café um pouquinho antes de você ir para o trabalho. É aquele café que você gasta tempo para isso. Aquele café colonial. Eu sei que o pastor Antônio e a Marli gostam de ir num café colonial. É esse. É esse. Oração é isso. É essa intimidade. É esse nível. É essa profundidade. E nós podemos conhecer o noivo dessa maneira. O noivo não está distante de nós nos dias de hoje. O noivo está próximo, ele está aqui. Você pode se relacionar com ele. Ele é a videira, você é o ramo, esteja nele. E você vai dar fruto. Eu gosto dessa linguagem, principalmente do fruto, porque é o seguinte: se você não está na videira, é zero fruto. Se você já está na videira, ele começa assim, você vai dar fruto. Se você permanece ali, vai dar mais fruto. Se você continua, vai dar mais fruto ainda. A palavra permanecer é a que mais se repete ali. Nessa ideia de intimidade, relacionamento. Paulo está falando que ele estava escrevendo uma carta para preparar essa noiva para viver esse tipo de relacionamento. E eu e você fazemos parte disso. A figura do casamento, aqui, ela pode ser aplicada na onde não tem segredos, na onde não tem coisas ocultas, na onde tudo deve ser claro. Um casamento, para ser próspero, precisa ser assim. As coisas precisam ser claras, o coração precisa ser aberto. Nós não devemos esconder sonhos, planos, projetos, devemos falar e sonhar juntos. Toda vez que nós guardamos coisas somente para nós colocamos uma pedrinha pequena num muro que é construído entre nós e o nosso cônjuge. Aplicando isso para o nosso relacionamento com Jesus, abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. A esposa, na linguagem de Paulo, ela se torna submissa. Está lá em Efésios, capítulo 5. E se não me falha a memória, é o texto que o pastor Antônio vai pregar em setembro, não? Dezembro, na oração para os casais aqui na igreja. Já está até programado qual que é o texto, tá vendo? Vai ser esse daí, Efésios 5. Mas é importante nós lembrarmos submissão ali, porque nos dias de hoje é quase que gritar contra a mulher falar de submissão. A mulher só é submissa enquanto o marido tiver um amor sacrificial. Não é algo que ela faz à toa. Quando o marido tem um amor sacrificial, é porque ele entendeu que ele precisa ser cópia de Jesus e seguir a Ele. Então, eu acho interessante, porque daí Paulo faz um paralelo disso com a igreja. Nós, maridos, amamos de maneira sacrificial, da mesma forma que Jesus se entregou pela igreja. E é por isso que o tema é a noiva do Cordeiro, porque ele se entregou. Ele se entregou por nós. E hoje em dia, quando a comédia romântica ou filmes de romance falam de um sacrifício como esse, Jesus já fez esse tipo de sacrifício por nós. Só que nós não valorizamos isso. Quarto lugar. A noiva recebe um cuidado especial. E aqui eu quero falar de duas palavras. A primeira, provisão. Você é noiva do Senhor Jesus Cristo e Ele tem provido sobre o seu lar.
provido sobre a sua casa. E aquilo que nós pensamos ser algo superficial se torna algo profundo. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Essa semana, um amigo nosso aqui da igreja, casado com uma irmãzinha, sofreu um acidente na empresa. E ele pensou que ele escapou por pouco, porque o impulso dele foi rápido. Não foi. Foi Deus agindo e trabalhando por detrás e dando livramento. Dando livramento. Uma outra irmã da nossa igreja passou por um período difícil. Pediu oração para nós. Nós oramos. Nós como igreja oramos. E ela estava enfrentando enfermidades. E eu vi essa irmãzinha e ela estava debilitada. Hoje ela está aqui. Firme, forte, feliz. Bonita e saudável. Para a glória do Senhor Jesus. Jesus faz coisas extraordinárias assim, porque Ele é um Deus de provisão. Nós recebemos bênçãos, nós recebemos a salvação, nós recebemos o sustento, e Ele conduz o nosso futuro. E quando eu escrevi futuro aqui, eu lembrei do Salmo 16, versículo 5. Eu sou apaixonado por esse texto. Lá na versão NTLH está escrito assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Eu vou repetir, vou ler de novo. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Se nós entendemos esse salmo da maneira correta, nós entendemos que o noivo tem nos provido, tem nos sustentado, tem dispensado a nós um cuidado especial. E as provisões do Senhor são ilimitadas. Isso significa que Ele gasta com a nossa irmã Cida, com o nosso irmão Nando, com o nosso irmão Zambonini, com a igreja como um todo. E ainda sobra bênçãos para todos nós. Mas não é só bênçãos e provisões. É também proteção no momento próprio para isso. Momento próprio para isso. Só que há uma síndrome nos dias de hoje, que é uma síndrome do super-homem. E você é ensinado desde pequenininho que você precisa ser forte, que você precisa vencer, que você não deve depender de ninguém, que as coisas devem acontecer pela força do seu próprio braço. E quando a gente fala de um Deus que nos protege, é a contramão dessa síndrome do super-homem. Mas deixa eu abrir o coração para vocês. Não há problema nenhum de ser inseguro diante do Senhor. Não há problema nenhum de dizer assim: eu preciso do Senhor. Não há problema nenhum de dizer assim: Deus, eu preciso da tua proteção na minha vida. Não há problema nenhum de você se sentir impotente e incapaz de vez em quando. Porque há um Deus que cuida de você e que protege a sua casa e o seu lar. E isso é um privilégio que é dado somente à noiva do Cordeiro. E você é a noiva do Cordeiro e tem recebido essa provisão especial. Descansa o seu coração nisso. Para de lutar na força do seu próprio braço. E para de entender que você vai vencer pelo seu próprio esforço e por quem você é. E passe a confiar no noivo. Aquele que tem preparado bênçãos ilimitadas para você, para sua casa e para sua família. Quinto e último lugar. A noiva recebe promessas de um futuro glorioso. Eu tenho falado na maioria dos casamentos que eu tenho feito, que o casamento não é o fim de algo, é o início. E por ser início, implica em lutas, dificuldades, problemas, aflições que todos nós enfrentamos. Não há um casal presente aqui na igreja que nunca passou por um problema, por uma dificuldade no seu casamento. E talvez você esteja passando, nesse exato momento. E tenha entrado aqui querendo algo novo do Senhor para a sua vida e para o seu casamento. E eu quero te dizer que você veio no lugar certo, porque no ponto anterior nós cremos num Deus de provisão. O noivo é um Deus de provisão. Você está no lugar certo. E às vezes você está aqui no lugar certo, até mesmo entrou aqui sem querer essa provisão e sem buscar isso, mas cheio de aflição, cheio de problemas. Eu creio que o Espírito Santo já estava ministrando no seu coração, antes de nós falarmos sobre tudo isso.
Nós cremos nisso. Nós cremos num Deus que age. Pensando nisso, nós pensamos que o casamento é cheio de promessas e que vai abrir um jardinzinho verde e vai ter rosas no jardim e você vai pintar um murinho azul e você vai viver no mundo da Alice no País das Maravilhas. Nós estamos confundindo Nárnia com o mundo real. Nós ainda estamos aqui. Aqui nós lutamos contra o pecado. O seu cônjuge é um pecador, tanto quanto você é. E ele vai falhar, ele vai errar. É o que nós fazemos depois disso que sustenta o casamento. E não o que nós fazemos durante o casamento. Durante a briga. É posterior à briga. A promessa para a noiva é de um futuro glorioso. Eu citei as expressões que estão lá em Apocalipse 21 e 22. A ideia lá é de um reino glorioso. Em especial em Apocalipse 21, fala que não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais luta, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Nós estaremos com Deus, e Ele será o nosso Deus, o nosso Senhor, e Ele habitará conosco naquele lugar. É a promessa que está em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse capítulo 20, diz que nós reinaremos com Ele. Essa promessa só é feita para a igreja. Essa promessa não é feita para os anjos. Essa promessa não é feita para a criação como um todo. Só é feita para a noiva, para a igreja do Senhor Jesus. Essa promessa é feita para mim e para você. Aponta para o momento em que o casamento se cumprirá. E se você lembra do preceito de Deus para o casamento, ele é contrário ao divórcio. Significa que o casamento que Ele está preparando para nós é um casamento eterno e que eu e você viveremos com Ele eternamente para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Eu já citei o Salmo 16, versículo 5. A parte final diz: o meu futuro está em tuas mãos. Nós fazemos planejamentos da nossa vida. E de fato a gente precisa fazer os planejamentos para a nossa vida. Hoje em dia você precisa pensar na sua aposentadoria. Você precisa pensar em ter uma boa casa. Claro que sim. Mas nós podemos fazer tudo isso e deixar Deus de fora. Se nós entendemos que nós somos noiva, nós precisamos incluir Deus em tudo isso. Coloque Deus no seu projeto e tudo caminhará bem. Eu tenho algumas aplicações. São 4 e eu só vou citá-las, tá? Não pretendo explicá-las. A primeira, nós fazemos parte da noiva de Cristo. Eu e você. Eu estou meio pentecostal esses últimos dias. Então você fala para quem está do seu lado assim: você é a noiva de Cristo. Pode falar. Noiva de Cristo. Você é a noiva de Cristo. Viva como tal. Viva como noiva de Cristo. Viva como ela. Viva. Tem bênçãos, mas tem também responsabilidades. Segunda aplicação. Quando fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, não somos mais de nós mesmos. Somos dele. Somos dele. Eu falei que não ia explicar, mas não tem como não citar a Marli aqui. De vez em quando a Marli ora e ora assim: Senhor, que eu saia do trono e o Senhor sente e governe a minha vida. É isso. É exatamente isso. Terceira aplicação. Em dias em que o casamento é banalizado e diminuído, nós vivemos, segundo Zygmunt Bauman, a sociedade líquida. Tudo esvai na mão, você não consegue segurar as coisas. Um outro filósofo, Lorival Pupo, diria que nós vivemos na sociedade do descartável. Você pode jogar fora tudo. Em dias em que nós vivemos uma sociedade em que o casamento é banalizado e diminuído, lembrarmos de nossa identidade como noiva de Cristo é fundamental. Fundamental. Lembre-se disso.
Guarde isso no coração. Quando você sair daqui, guarde isso na sua mente. Lembre-se disso todos os dias. Todos os dias. Última aplicação. Fale da noiva. Fale do noivo. Mas fale da noiva e fale do noivo com paixão. Com paixão. Entusiasmo. Eu quero lembrar que toda vez que nós falamos mal da noiva, nós estamos falando mal de nós mesmos. Lembra? Você falou para quem estava do seu lado, você é noiva. Noiva não é uma pessoa, somos nós. Comunidade dos salvos em Cristo Jesus. Quando você falar da noiva, fale com paixão. Mas quando você também falar do noivo, Jesus, fale com paixão dele também. Fale com paixão do noivo para os seus filhos. Fale com paixão do noivo para os seus vizinhos. Fale com paixão do noivo para os seus amigos. Deixe as pessoas saberem que você é do noivo e de mais ninguém. E daí o seu coração não estará dividido. O seu coração vai ser dele, plenamente dele. Então, somando a isso, fale da noiva e do noivo com paixão. Olhe para a igreja e para o Senhor da igreja, para o Senhor dela, da noiva, com amor e fascinação. Essa palavra fascinação foi do fundo do baú. Mas nós precisamos lembrar disso. Agostinho de Hipona disse o seguinte: amem esta igreja, sejam essa igreja, fiquem na igreja e amem o esposo. Para ficar na nossa linguagem aqui de hoje, amem esta noiva, sejam essa noiva, fiquem nessa noiva e amem o noivo. Amém? Pessoal do louvor,